Olá pessoal, meu nome é Paulo Ferreira, eu sou arquiteto e criador do blog Estúdio Arc 5 e hoje eu estou aqui para a gente falar de Dynamo para Revit ou Dynamo for Revit, certo? Então vamos lá. A nossa tarefa de hoje nós vamos utilizar o Dynamo para extrairmos informações desse modelo e exportarmos para o Excel, certo? Então, hoje o exemplo de hoje vai ser bem prático e bem objetivo. Por quê? Porque a minha intenção é te dar um passo a passo para que você possa extrair qualquer informação que você precisar, que esteja no seu modelo, e transfira tudo isso para uma planilha do Excel, de forma bem objetiva e prática, certo? Então vamos lá. Antes de eu prosseguir, o que é o Dynamo, certo? O Dynamo, ele é um plugin para Revit, certo? Onde nós teremos, onde esse plugin ele nos dá a possibilidade de acessarmos os comandos do Revit, as coisas que o Revit faz para criarmos automações. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Nós conseguimos criar uma rotina ou um gráfico do Dynamo com um passo a passo, onde esse passo a passo o Revit ele vai executar automaticamente assim que nós dermos as informações de entrada ou os inputs. E aí o Dynamo vai pegar, vai processar essas informações e vai nos dar um output, certo? Então, basicamente, é essa a teoria geral do Dynamo e isso nos possibilita automatizar diversos processos repetitivos do nosso fluxo de projeto no dia a dia. Seja detalhamento, seja, enfim, manipulação de geometria, seja criação de geometria no seu modelo, enfim. E hoje nós vamos trabalhar com a questão das informações, certo? Então nós vamos extrair informações do modelo e vamos exportar para uma planilha do Excel. Então vamos lá. Vamos abrir o Dynamo. Mas antes de abrir o Dynamo, esse aqui é o projeto, é o Sample Project, que já vem no Revit, muito conhecido esse projeto. E nós vamos, para esse exemplo, nós vamos extrair as informações dos ambientes, certo? Então vamos lá. Nós sabemos, eu estou aqui na planta baixa, nós sabemos que nós temos o nome do ambiente e isso aqui é a Room Tag, ou seja, é o identificador do ambiente. Isso aqui não é o ambiente propriamente dito, certo? Para que nós possamos selecionar os ambientes do Revit, nós precisamos selecionar esse X aqui. A gente vai apertando o Tab e a gente consegue selecionar. E isso aqui é o Room propriamente dito, certo? Então vamos lá. Esse Room do Revit, ele contém informações, certo? Nos seus parâmetros. Então nós podemos obter informações de área, de perímetro, volume. Nós podemos também obter algumas informações de dados, de identificação, como número, nome, department, você vai ver aqui, ó, que está mais relacionado à setorização dos ambientes. Você pode usar esse parâmetro aí para criar zoneamentos dos seus ambientes, enfim. Então a nossa missão é, através do Dynamo, extrair alguns desses parâmetros e exportarmos para o Excel, certo? Então vamos abrir o Dynamo. O Dynamo vai estar em Manage, na parte de programação visual, Visual Programming, e aí você dá um clique aqui no Dynamo, certo? Lembrando que eu estou utilizando o Revit 2019.2 e a versão do Dynamo 2.0.3, certo? Então vamos esperar o Dynamo abrir e nós já vamos começar a utilizar essa ferramenta para extrairmos esses dados. Então vamos lá, interface super simples do Dynamo, certo? Primeira grande observação. O Dynamo, ele vai conversar, ou ele vai trabalhar, ou ele vai utilizar o arquivo que está aberto. Então, se você trabalha com mais de um projeto, você precisa prestar atenção nisso, que assim que você muda aqui de tela para outro projeto ou para outro arquivo de família, o Dynamo ele vai começar a ler e a trabalhar naquele arquivo. Exemplo prático.
nós queremos extrair os ambientes desse projeto que está aberto. Se você tiver dois projetos abertos, o Revit vai estar lendo os ambientes de um projeto. Quando você muda e vai para o outro projeto, o Dynamo vai começar a ler os ambientes do outro projeto. Então, só preste atenção nesse detalhe caso você tenha esse costume de trabalhar com mais de um arquivo aberto, certo? Então, nós vamos abrir o Dynamo. Para abrirmos o Dynamo, para abrirmos uma nova rotina do Dynamo, nós vamos clicar aqui em New, certo? E a intenção aqui é te mostrar um passo a passo muito objetivo. Então nós vamos cobrir alguns conceitos do Dynamo, mas a minha intenção aqui com você é já te deixar apto para fazer alguma coisa no Dynamo, certo? Então vamos lá. O Dynamo ele é um plugin de programação visual, ou seja, a gente não precisa aprender a digitar códigos e nós vamos utilizar caixinhas, certo? Que são os chamados nodes. Eu vou abrir só um aqui como exemplo. Que essas caixinhas, elas são os nodes ou os nós e elas vão receber um input e vão cuspir um output, certo? E aí elas vão receber esses inputs, vão processar esses inputs e vão cuspir um output. Então, você, através disso, você consegue realizar uma série de comandos e ações no Revit e manipulação de dados, geometria, enfim. Então, vamos lá. Só algumas coisas básicas para você conhecer o Dynamo. Estamos aqui e como é que se navega no Dynamo? Você tem o comando pan, certo? Você consegue ativá-lo pressionando o scroll do mouse, a bolinha do mouse. Então, se você pressionar e você rodar na tela, você vai ver que você consegue dar um pan na sua rotina, certo? Zoom. Zoom é mexendo no scroll do mouse, certo? É bem semelhante a outros programas, certo? E aí, para você conseguir rodar esse node, mudar esse node na tela, é só você utilizar o botão esquerdo do mouse, clicar e arrastar, certo? Então, você já está apto para manipular essas caixinhas do Dynamo aqui, nessa rotina que nós vamos fazer, certo? Então, vamos lá. Nós queremos os ambientes, certo? Então, nós precisamos fazer uma seleção no Dynamo, certo? Então, nós precisamos fazer uma seleção no Revit. Nós precisamos dizer ao Dynamo, olha para o arquivo do Revit e seleciona todos os ambientes, certo? Então, nós vamos utilizar um node aqui que vai estar na seção de Revit, Selection, e vai estar aqui, ó, All Elements of Category. Todos os elementos de uma categoria. E que categoria é essa? A categoria vai ser ambientes. No meu caso, como eu estou utilizando em inglês, vai ser Rooms, certo? Então, como é que a gente consegue dizer para o Dynamo que a categoria é ambiente? No mesmo grupo aqui, nós veremos o node Categories. Então, nós damos um clique aqui e ele vai aparecer. Como é que eu consigo mover esses nodes aqui? Dá um clique com o botão esquerdo e arrasta, certo? Então, aqui você tem como mudar e colocar na posição que você quiser. Lembre-se, isso é apenas visual, é por isso que é uma programação visual. Então, você pode organizar da melhor maneira que você quiser, certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou selecionar a categoria. Eu vou clicar nessa setinha para baixo e vai aparecer uma lista enorme de categorias do Revit aqui. Então, eu vou digitar RO e vou descer aqui, vou lá direto para Rooms, certo? E dou um clique lá. Então, eu estou dizendo para o Dynamo aqui que nesse node eu estou selecionando a categoria Rooms. Só que como é que eu digo para esse cara aqui, que é o cara que está pegando todos os elementos da categoria, como é que eu digo para ele que a categoria que eu quero que ele pegue é Rooms? Eu vou dar um clique aqui no output dele, certo? E aí nós vamos ver esse fiozinho aqui, ó, certo? E nós vamos clicar aqui no input do outro node.
Dessa forma, o Node ele já ficou cinza. Você vê que antes ele estava assim, ele estava claro. E agora ele ficou cinza. Isso quer dizer que ele está pegando, ele está funcionando, certo? Então vamos lá. Então nós temos aqui agora dois nodes, onde eles estão pegando todos os elementos da categoria de ambientes, certo? A gente consegue ver os elementos que ele está pegando quando a gente pega o mouse e passa o mouse aqui para baixo, a gente vai ver que tem o nome list. E aí, se a gente descer o mouse até aqui, a gente vai ver o resultado desse node, ou seja, todos os elementos que ele está pegando. Você pode dar um clique aqui nesse símbolozinho, se você quiser que essa lista ela fique travada do jeito que está aqui. Eu vou fazer isso, certo? Vou dar um clique aqui. E aí eu posso usar o pan agora e o zoom para dar uma afastada na minha rotina e dar uma arrastada para cá, certo? Então vamos lá. Eu agora tenho os elementos do modelo aqui na tela do meu Dynamo. Então, grande sacada aqui. Toda vez quando você vê uma lista onde existe um nome e ao lado existe essa caixinha verde com uma numeração dentro, isso quer dizer que o Dynamo está lendo ou está selecionando um elemento do Revit, certo? Essa numeração aqui do lado, isso é o ID ou ID do elemento no Revit. Lembre-se que o Revit, todos os elementos, todas as instâncias, tanto das famílias, certo? No Revit, elas têm um ID, que é uma numeração, onde essa numeração é única por projeto, por arquivo, certo? Então vamos lá, nós já selecionamos os nossos rooms, os nossos ambientes. Só que agora a gente quer extrair os dados, certo? E nós queremos extrair os dados. Então o primeiro dado que nós queremos extrair é o nome do room, certo? Então nós precisamos ir lá no modelo e ver que parâmetro está nos dando essa informação. E a gente vai ver aqui que o parâmetro que está nos dando o nome é o parâmetro chamado name. Claro que se você estiver utilizando o Revit em português, vai estar provavelmente nome aí, certo? Então vamos voltar para o Dynamo e vamos agora puxar a informação ou o valor desse parâmetro nome desses elementos que estão sendo selecionados. E aí como é que a gente vai fazer? Existe um nodezinho aqui chamado getParameterValue, certo? O que é que isso vai fazer? Isso vai pegar um valor de um parâmetro do elemento que a gente está dando. Então a gente vai vir aqui em Revit, Elements, e a gente vai lá embaixo em Element. E aqui em Element nós temos esse carinha aqui, olha, getParameterValue by name. Damos um clique e aí nós temos esse carinha aqui. Lembre-se, para você arrastar e organizar seu node, você pode dar um clique e puxar, certo? Então vamos lá. Ele pede dois inputs, certo? Ele está pedindo o element, ou a lista de elementos, e ele está pedindo o nome do parâmetro. Nós já vimos ali que o nome do parâmetro é name, certo? Lembre-se, toda vez quando você for dar nome de algum parâmetro no Dynamo, para que ele leia, para que ele busque esse parâmetro no Revit, você precisa digitar exatamente como ele está no Revit. Então, ele é case sensitive, ou seja, o que é maiúsculo precisa estar maiúsculo, o que é minúsculo precisa estar minúsculo. Isso é muito importante, senão sua rotina vai dar errado, certo? Então, vamos lá. Element, nós já temos o element, então eu posso dar um clique aqui e posso conectar aqui, certo? E agora nós precisamos colocar o nome do parâmetro, certo? Então, para que nós possamos colocar esse nome, nós precisamos ter uma forma de inserirmos um dado de texto aí, certo? Então aqui, fechando essa seção aqui do Revit, aqui no Dynamo nós temos os inputs, basic, e nós vamos ter um carinha chamado string, certo?
String em programação é tudo que for, tudo que for texto, basicamente. Então, caracteres, certo? Então, nós utilizamos esse node aqui e nós podemos dar um clique aqui e digitarmos o string ou o texto que nós queremos. Eu vou digitar name, certo? Agora eu clico nessa setinha do lado e indico aqui, parameter name. E aí o mesmo esquema para vermos o resultado desse node é clicarmos em cima e virmos aqui com o mouse e aí a gente pode dar um clique aqui nesse simbolozinho para travar essa janela, certo? Então nós temos o nome de cada elemento aqui, olha. Nós temos o nome de cada elemento, de cada room, de cada ambiente que está no Revit. Então, o 0 é o Master Bedroom, o 1 é o Master Bath, o 2 é o Bedroom, o 3 é o Bath, enfim. Isso são os nomes em inglês dos ambientes, certo? Então, nós já temos o nome. Massa, nós temos o nome, nós já sabemos uma informação sobre esses caras. Só que tem uma pequena, tem uma coisa interessante aí. Geralmente nós não queremos apenas um parâmetro. Nós queremos uma série de parâmetros para que tenhamos uma série de informações sobre cada ambiente, certo? E lembre-se, essa lógica que estamos utilizando aqui, você pode usar para qualquer tipo de categoria dentro do Revit. Ah, você quer fazer um levantamento de mobiliário. É o mesmo passo a passo. Você quer fazer um levantamento de tubulação. É o mesmo passo a passo. Eu estou te dando o passo a passo para você extrair essas informações e exportar para o Excel. Então vamos embora. Então agora, preste atenção na lógica. Nós oferecemos um nome de um parâmetro e o Dynamo nos deu esse nome. De cada elemento ele está dando essas informações. Então, se por acaso aqui a gente mudar, vou clicar aqui no ambiente de novo, se por acaso aqui a gente quiser o number, então a gente vai lá no Dynamo e aí eu vou mudar aqui e vou colocar number. Opa, e dar um clique fora. Veja, agora ele está nos dando o number ou o número de cada elemento, de cada ambiente, certo? Só que qual é a grande sacada aqui? Eu quero uma série de dados de cada elemento, certo? Então, se a gente colocando um nome aqui, ele está nos dando o resultado, né? O valor desse nome que está se referindo a um parâmetro, nós precisamos dar vários nomes de parâmetros para que o Node pegue todas essas informações de cada elemento. Então a lógica é essa, certo? E para que a gente consiga criar uma lista de nomes, a melhor forma que nós temos é utilizando o Code Block. O que é o Code Block? O Code Block é uma caixinha de texto. Eu estou falando de caixinha de texto, estou simplificando aqui, deixando um negócio bem informal. Mas é uma caixinha que você pode escrever o código, você pode escrever fórmulas, enfim, você pode escrever uma porrada de coisa que você vai ver ao longo dos seus estudos no Dynamo, certo? Mas agora nós vamos utilizá-lo para criarmos uma lista de nomes, que serão os nomes dos parâmetros que nós queremos desses ambientes, certo? E como é que você ativa o Code Block? Bem, o Code Block, a forma mais básica de você ativá-lo é dando 2 cliques no espaço da tela. Então, se eu vim aqui e der 2 cliques, vai aparecer o carinha chamado Code Block. Ele é tão usado no Dynamo que já fizeram realmente esse atalho para que a gente pudesse utilizá-lo com muita rapidez, certo? Então vamos lá, eu vou apagar esse string aqui, nós não queremos mais, nós queremos agora uma lista de nomes. Toda vez quando você for fazer uma lista no Code Block, você precisa utilizar colchetes, certo? Então eu já digitei aqui os 2 colchetes, vou voltar aqui para digitar no meio.
porque os meus elementos vão estar entre esses colchetes. Aí o code block vai entender que isso é uma lista, e aí a gente vai conseguir levar essa lista até o parameter name, certo? Até esse carinha aqui, certo? Então nós vamos pegar essa lista aqui e nós vamos levar até esse cara, certo? Então vamos lá. O nosso primeiro parâmetro, o primeiro valor, o primeiro nome do parâmetro que nós queremos é o name, certo? E aí eu vou digitar name aqui. Porém, para que o code block, para que o Dynamo entenda que isso é um nome, isso é um string, nós precisamos utilizar aspas, certo? Então eu vou digitar aspas e vou colocar aqui name, certo? Então aqui nós temos já o nosso primeiro parâmetro. Porém, nós não queremos só o name, nós queremos também o number. Então, eu vou voltar lá. E para eu adicionar um novo elemento, eu venho aqui, coloco vírgula, aspas novamente e vou digitar number, certo? Só que eu não quero só o number. Vamos voltar para lá. Eu também vou pegar o department. Então, vou lá no Dynamo, vírgula, aspas, department. Lembre-se, é case sensitive. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que o que for maiúsculo precisa estar maiúsculo, o que for minúsculo precisa estar minúsculo, certo? Do mesmo jeito que está lá no Revit. Então, e eu acho que eu vou pegar aqui também outro parâmetro de área, certo? Para que possamos ter essa informação lá no Excel. Então, aspas, area ou área, certo? Então, nós temos agora uma lista de nomes, certo? E como é que você consegue ver se tem uma lista de nomes? Se você colocar o mouse em cima aqui, olha, e aqui embaixo, você vai ver o que é que esse code block ele está cuspindo para a gente. Ele está cuspindo uma lista onde nós temos name, number, department e area, certo? Então, nós temos agora, nós não estamos mais dando um nome apenas para esse node aqui. Nós estamos dando uma lista de nomes. E o que é que a gente quer que o Dynamo entenda? Para cada ambiente, eu quero que ele nos dê o nome, o número, o departamento e a área, certo? Então isso é muito interessante. Lembre-se, esse mesmo passo a passo você pode fazer com qualquer outro tipo de categoria no Revit. Então se você tem uma mobiliário, se você tem tubulação, se você tem equipamento especial, enfim, qualquer categoria você pode utilizar o mesmo passo a passo. Então eu vou pegar esse cara e vou conectar no parameter name. E aí dá essa merda aqui. Que é isso? Você me pergunta, deu tudo errado, tu não sabe o que tu tá fazendo, calma. Certo? Nós precisamos entender, para prosseguirmos, nós precisamos entender outro conceito do Dynamo chamado lacing, certo? E de uma forma simples, o que é o lacing do Dynamo? O lacing é uma configuração do Node que vai dizer para o Node como ele deve relacionar os dados entre listas. Por exemplo, se vimos aqui no Node com o botão direito, nós vamos ver a opção aqui lacing e ele está marcado alto, certo? Eu quero que nós marquemos agora shortest, certo? Então vamos lá, shortest, certo? E o que é que o Node está fazendo com shortest? Ele está pegando, ele não está entendendo que nessa lista aqui, certo? O que é que está acontecendo? Para o primeiro elemento, o Node está pegando o nome. Para o segundo elemento, o Node está pegando o número. Para o terceiro elemento, o Node está pegando o department, que está em branco aqui porque não tem nada escrito lá no Revit. E para o quarto elemento, o Node está pegando a área, certo? Então isso é interessante, ou seja, o Node ele está pegando a menor lista e está relacionando
com cada elemento da lista de cima, certo? Então ele pegou o 0, relacionou com o 0, ele pegou o 1, relacionou com o 1, ele pegou o 2, relacionou com o 2, ele pegou o 3, relacionou com o 3, certo? Então é dessa maneira que o Dynamo está tratando essas informações, certo? Se viermos aqui em lacing longest, certo? O que é que o Node está fazendo agora? Preste bastante atenção. Agora ele está levando em consideração a maior lista. Então o que é que ele está fazendo? Ele está pegando o nome do primeiro, certo? Então o 0, lembre-se que em programação a gente sempre começa a contar do 0, tá? Então o nome aqui, o 0, ele está pegando o nome do 0 aqui, do room. Para o segundo ambiente, ele está pegando o number. Para o terceiro ambiente, ele está pegando o department. E para o quarto ambiente, ele está pegando a área. Como ele não tem uma quantidade igual para relacionar, a partir do último número em diante, ele vai pegar a área, certo? Então, a partir do último número, ele está pegando a área de todo mundo, certo? Isso é por quê? Porque o Node ele não consegue entender o que a gente quer fazer, porque nós temos uma lista de ambientes, que nós temos 14 elementos, e nós temos uma lista de nome de parâmetros, onde nós temos apenas 4 elementos. Então o Node ele ainda não está entendendo que nós queremos esses 4 elementos de cada ambiente, certo? E aí a pergunta que não quer calar, como é que a gente faz essa bexiga desse Node entender que nós queremos esses 4 elementos de cada ambiente? Nós vamos aqui no Lacing e nós vamos clicar em Cross Product. E quando você clica aqui, a mágica acontece. Então o Cross Product, ele vai juntar todo mundo com todo mundo. Veja se você consegue entender. Então ele vai fazer o que a gente quer. Ele vai pegar tudo isso aqui e vai fazer com o primeiro, certo? Depois ele vai pegar tudo isso aqui de novo e vai fazer com o segundo, depois com o terceiro, depois com o quarto e assim sucessivamente. Então, quando a gente diz ao Node, olha, trabalha aqui no Lacing Cross Product, aí ele vai entender que você quer tudo de todo mundo, certo? Então, olha, decora o seguinte, o shortest, ele vai levar em consideração a menor lista, certo? Se você vir aqui no Lacing, o shortest, ele vai levar em consideração a menor lista. O longest, ele vai levar em consideração a maior lista. E o cross product, ele vai relacionar todo mundo com todo mundo, certo? Então, massa, então nós já temos os nossos dados. Então, do primeiro elemento aqui, do primeiro elemento do room, nós temos o nome, o número, o department, que está em branco porque não tem nada escrito no Revit, e a área. Gente, isso é muito massa. Isso é muito massa porque você agora vai ter uma tabela, ou você vai poder exportar uma tabela com esses dados e com essas informações do Revit, certo? Então vamos lá. Uma coisa interessante para a gente fazer é a gente pode fazer uma pequena conferência só para ter certeza de que o Dynamo entendeu o que a gente quer fazer e vai executar tudo direitinho. Então vamos ver aqui, vamos achar esse vamos achar esse ambiente que está selecionado aqui no Revit, Kitchen and Dining. Então eu vou dar um zoom aqui no meu Dynamo e vou clicar aqui e vou achar Kitchen and Dining. Pronto, achei aqui, certo? Então vamos lá. Kitchen and Dining é o nome. Qual o número? 101. Olha aqui o número 101, certo? Department, não tem nada aqui. E a área, certo? Nós temos a área exatamente aqui, ó, certo? Lembre-se que aqui nesse caso o Revit ele está pegando a área do projeto.
Então, se essa área aqui no projeto ela tivesse configurada como, sei lá, centímetros quadrados, ele ia pegar, certo? Então, isso aí também é uma observação que você precisa fazer. O Dynamo, na maioria dos casos, ele vai levar em consideração a área que você configurou no seu arquivo de Revit, certo? Então, se está em metros quadrados, ele vai pegar essa informação em metros quadrados. Se está em centímetros quadrados, ele vai pegar em centímetros, certo? Então, vamos lá, galera. Deixa eu maximizar meu Dynamo aqui. Então, nós já temos essas informações, certo? Então, nós já temos as informações dos parâmetros. Então, cada lista dessa, você vê que agora nós temos uma série de listas. Então, cada lista dessa vai ser as informações, são as informações de um ambiente que está aqui, certo? E agora a gente precisa só pegar essas informações e colocar para o nosso amigo Excel. Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa de um Node que realize essa função para a gente. Então, a gente vai aqui em Import, Export, Data, Export Excel e dá um clique aqui, certo? Então, apareceu esse cara aqui. Então, nós precisamos dar uma olhada nos inputs dele, certo? Então, vamos lá. A gente já vê Data aqui, ó. Nós já vemos Data, certo? E esse Data é justamente os dados que a gente quer levar para o Excel. Antes de eu prosseguir, tem outro detalhe do Dynamo que é interessante vocês aprenderem. Vê aqui que no meu canto inferior esquerdo, eu tenho um botãozinho que está dizendo aqui automático, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que eu estou realizando no Dynamo, ele está sendo calculado e executado em tempo real, certo? Então, na mesma hora que eu conecto um Node aqui, por exemplo, ele vai executar aquela ação. Isso é bom em alguns casos, mas na maioria dos casos a gente quer construir a nossa rotina e depois a gente quer apertar um botão para ele executar. E como é que a gente consegue fazer isso? A gente vem aqui, dá um clique em automático e coloca em manual. Dessa forma, tudo que eu fizer aqui vai permanecer congelado e quando eu quiser executar para saber se vai funcionar para que essa ação seja executada, eu clico aqui em Run, ok? Então vamos lá. Data são essas informações que eu quero, concorda? Então eu vou pegar essas informações e vou colocar aqui em Data, certo? E aí nós precisamos oferecer outras informações para que esse arquivo do Excel seja criado. A primeira coisa que precisamos oferecer é o File Path. O que é isso? Nós precisamos oferecer o caminho do arquivo do Excel, certo? Então já tem um Node que a gente pode até vir aqui e digitar File, certo? Path. Quando você digita aqui, você vai ver que já tem um Node aqui em cima que está te dando essa informação. Você dá um clique e vai aparecer na tela. File Path. Então você pode já colocar aqui, certo? E aí, esse Node, essa caixinha aqui, você vai clicar em Browse e você vai escolher, você vai dar um nome a esse arquivo e você vai escolher o lugar no computador onde vai ser salvo. Então eu vou dar um clique aqui em Browse e eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, ok? Vou clicar aqui na minha área de trabalho e vou dar um nome. Vou colocar dados dos ambientes. E vou dar um abrir. Certo. Tudo certo aqui. Posso dar um clique aqui na minha caixinha e dar uma organizada aqui nos meus nodes, ok? Vamos lá. Sheet Name. Esse Sheet Name é justamente aquele nomezinho que aparece lá no Excel da planilha. Então aqui nós precisamos oferecer um string, visto que ele precisa de um nome, certo? E quando você clica aqui em cima da porta, você vê aqui do lado, olha. Você vê aqui, Name of the Work Set to write data to.
O que quer dizer isso? O nome da planilha onde esse Node ele vai escrever esses dados. E aqui embaixo você vê o tipo de dado. Ou seja, nós precisamos oferecer um texto, string, ok? Então, uma das maneiras de você procurar o Node é você vir aqui na parte da biblioteca e você digitar, certo? Então você pode vir aqui e digitar string. Outra maneira mais prática é na própria área de trabalho você dá um clique com o botão direito e você vai abrir essa aba de pesquisa e você digita string, certo? E aí vai aparecer uma relação dos nodes que tem essa palavra. Aí você clica em cima do que você quer. No nosso caso, o primeiro vai servir. Então, string. Então, aí eu vou colocar aqui. Como o meu Excel está em inglês e o padrão de um novo arquivo do Excel é que a primeira planilha seja Sheet 1. Opa! Lembre-se que é case sensitive, então eu preciso digitar do mesmo jeito que está lá. Então, Sheet 1. Sheet 1 é o nome da planilha lá. Então, você vê no seu Excel o nome da planilha que você quer colocar, certo? Sheet name. Agora, temos mais alguns dados aqui que a gente precisa ver o que é. Start row e start column. O Revit está pedindo um número para que possamos começar a rodar a escrever os nossos dados. Eu vou abrir aqui uma planilha do Excel para que eu possa te explicar melhor o que significa esse start row e start column, certo? De uma forma bem prática para que você entenda e você possa estar utilizando isso a seu favor, certo? Então deixa o Excel aqui abrir, que a gente já vai ver essa questão. Enquanto isso eu vou tomar uma água. Ok, vamos lá. Então nós temos aqui uma planilha do Excel. Veja aqui o Sheet 1, o que eu disse, certo? Como o meu está em inglês, eu já sei que por padrão vai ser esse nome, Sheet 1, certo? Então eu vou escrever aqui mesmo no Sheet 1, eu não quero alterar esse nome e tal. Então vamos lá. Nós temos as colunas e nós temos as linhas aqui do Excel, certo? Então nós temos colunas e nós temos as linhas. Então no Dynamo ele vai pegar essa localização dessas colunas e dessas linhas. Então, por exemplo, aqui a primeira coluna seria a coluna 0. Lembre-se que em programação a gente começa a contar do 0. Então seria 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A mesma coisa com as linhas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, o que é que eu quero fazer aqui com você? Eu quero começar a escrever daqui mesmo. Eu quero que ele comece da coluna A e da linha 1. Então, tanto para a coluna quanto para a linha vai ser 0. Então, eu preciso colocar um número aqui e dizer que tanto o start row como o start column vai ser 0. Então, eu preciso adicionar um número aqui. Como é que eu faço para adicionar um número aqui? Eu posso digitar aqui na biblioteca number. Ou então, eu posso vir aqui no meu input, basic, e utilizarmos o number, ok? E aí vai aparecer uma caixinha onde eu posso digitar. Já tem 0 por padrão, então eu só vou conectar esse 0 tanto aqui quanto aqui, certo? Então vamos lá. E aqui overwrite. Ele está perguntando se nós queremos dar um overwrite nesses dados. E aí eu só preciso fazer uma pequena explicação sobre isso aí. Isso quer dizer o quê? Você rodou o arquivo uma vez. E quando você rodar a segunda vez, o Node está perguntando se nessas próximas vezes que você for rodar, você quer substituir tudo, certo? Então, geralmente, eu quero substituir.
E eu preciso dizer a esse node aqui que sim, eu quero que ele substitua. E aí, você pode ver aqui que o valor padrão dele é falso, ou seja, ele não vai substituir. E eu só quero dizer para esse cara, por favor, cara, toda vez quando eu rodar a rotina, muda os dados todos, substitui tudo. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que dizer para ele um sim, certo? Eu tenho que dizer para ele um verdadeiro. Ele está dizendo aqui que o valor padrão é falso. Então, isso aqui é um dado, é um tipo de dado em programação que a gente chama de Boolean, que são dados onde ou são verdadeiros ou são falsos. Em inglês, true or false. Então, você vai ver aqui no input, no basic, que o primeiro dado é o Boolean. Se eu clicar aqui em Boolean, vai aparecer essa caixinha para mim, certo? Então aqui eu clico com o meu mouse e marco se o Boolean é true or false. Então eu quero que ele sempre sobrescreva o arquivo. Então eu vou marcar true e vou colocar esse cara aqui. Gente, nós temos o nosso Node pronto para exportar esses dados para o Excel. Porém, eu quero fazer alguns comentários antes da gente exportar esses dados para o Excel. E esses comentários eles vão ser muito importantes para você, certo? Primeira coisa que eu quero te dizer. Como é que o Excel, como é que o Dynamo ele vai passar esses dados para o Excel? Você vê aqui que nos nossos dados, cada linha... Nos nossos dados, nós temos aqui uma série de listas, várias listas, certo? E cada lista dessa representa um ambiente aqui. Então, essa primeira aqui é esse carinha aqui, certo? Essa segunda aqui é esse carinha aqui. E assim sucessivamente, certo? Então, preste atenção numa coisa. Quando a gente coloca em data nesse carinha aqui, que vai levar todas essas informações para o Excel, cada lista que a gente oferece a ele é uma linha do Excel. Eu vou repetir porque isso é muito importante. A gente está passando uma série de listas para o Node que vai levar as coisas para o Excel. Então, cada lista que nós passamos é uma linha do Excel. Eu vou repetir mais uma vez. Cada lista dessa é uma linha do Excel. Ou seja, eu vou colocar o Excel aqui do lado, certo? Então, primeira linha seria o quê? Master Bedroom. Logo em seguida seria o quê? 206. Logo em seguida seria branco e depois seria 26.97 tananã, certo? Ou seja, cada lista é uma linha do Excel. Isso é muito importante. Cada lista é uma linha do Excel. E dessa forma que nós obtivemos os dados, esses dados eles já estão prontos para serem adicionados a essa planilha do Excel. Então a primeira observação que eu queria fazer era essa. A segunda observação é, se cada lista vai ser uma linha, nós vamos ter aqui Master Bedroom. Deixa eu visualizar o segundo aqui. Nós vamos ter aqui no segundo Master Bath, certo? Aí nós vamos ter aqui, deixa eu voltar aqui. Nós vamos ter aqui, veja, 207, deixa eu voltar aqui para o Excel, 207, nós teremos em branco novamente, nós teremos 7.12 tananã, certo? Enfim. Beleza. Aí vamos lá. Nós sabemos que isso aqui é o nome, isso aqui é o número, isso aqui é o departamento, isso aqui é a área, certo? Só que a nível de organização, vamos supor que nós quiséssemos que a nossa planilha ficasse mais inteligente e que cada coluna dessa tivesse o título em cima. E que título é esse, gente? É justamente o nome dos parâmetros, certo? Então, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu quero colocar
o nome name aqui em cima, olha. Eu quero colocar aqui name, eu quero colocar aqui number, eu quero colocar aqui department, eu quero colocar aqui área, certo? E como é que eu faço isso de forma automatizada? Se cada lista é uma linha do Excel, então tudo que eu preciso é pegar essa lista e colocar aqui em cima. Se eu fizer com que essa lista ela seja a lista 0 e depois venha esses elementos, essa lista aqui vai ser a primeira linha do meu Excel. E com isso eu consigo colocar de forma automática o nome do parâmetro e todos os dados. Ou seja, eu coloco o nome, name e todos os dados. Eu coloco o number e todos os dados. Eu coloco o department e todos os dados, certo? Então, para que eu não tenha risco de errar e tipo mudar essa numeração, eu vou utilizar essa mesma lista. Ou seja, o mesmo input que eu utilizei para colocar o nome dos parâmetros vai ser o mesmo nome que eu quero usar no Excel. Dessa forma, você garante que não há possibilidade de erro na rotina de você embaralhar isso aqui e não passar da forma correta. Então, tudo que eu preciso agora é pegar essas listas aqui e dizer, olha, lista 0, eu quero que você coloque isso aqui primeiro, certo? E como é que eu faço isso? Eu preciso começar a trabalhar com listas, certo? E aqui na livraria nós temos na biblioteca, que livraria? Biblioteca nós temos uma seção só de list, certo? Então, nós vamos ter um node aqui na parte de modify, acredito, que aí vai ter o seguinte, add item to front. O que é que esse cara está fazendo? Ele está adicionando um item na frente. Então eu vou dar um clique nesse cara. E aí eu vou adicionar um item no começo da lista. É isso que esse cara está fazendo. Então qual é o item que eu quero adicionar? É o nome, justamente a lista com o nome desses parâmetros. Então eu vou dar um clique aqui e vou colocar no item, certo? E agora eu quero dizer que a lista que eu quero que ela adicione é essa daqui. Então eu vou dar um clique nesse cara e vou colocar aqui. E agora eu vou dar um run na minha rotina. Mas antes de eu fazer isso, veja que esse Excel aqui, se eu der um run, ele vai ser executado. Eu não quero que esse cara seja executado agora. Então eu posso vir dar um clique aqui com o botão direito e posso clicar aqui em Freeze. Dessa forma eu congelo só esse cara na minha rotina. Então se eu der um Run, ele não vai ser executado, porque eu vim aqui com o botão direito e cliquei em Freeze. Então vamos lá, Run. E agora a gente vai ver se esse cara está fazendo o que a gente quer. Então vou dar um clique aqui e vou pinar a minha lista. Olha que beleza, gente. Ele colocou essa lista exatamente onde a gente queria, que era no número 0, que é justamente a função desse node aqui. Ele adiciona um item no começo de uma lista ou de um conjunto de listas, certo? Então nós temos uma lista e nós temos várias listas. Então ele pegou essa lista e colocou no começo dessa lista, desse conjunto de listas. Então agora nós temos os nossos dados prontos. Opa, só um momento aqui. Eu, sem querer, apertei Ctrl B. Ctrl B ele muda a visualização aqui para geometria. Como a gente está mexendo com dados, a gente não tem geometria nenhuma. Então, qualquer coisa você clica aqui, que é na parte onde você vê seus nodes, certo? Aí agora você já deve ter entendido que agora o dado que eu quero passar para o Excel não é o que está saindo desse cara. Não é esse aqui, certo? Porque esse aqui não tem minha lista. O que eu quero passar para o Excel é esse cara aqui. Porque esse aqui tem agora o nome dos parâmetros que eu quero. Então eu preciso pegar esse cara e preciso passar para Data. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fiozinho aqui e quando eu clicar em Data aqui, o Dynamo já vai tirar. Por quê? Porque
a porta de input ele só pode ter uma entrada. É até lógico isso, né, gente? Como é que a gente quer que o cara processe uma coisa se a gente tá dando 2, 3, 4 coisas? Não tem como, certo? Então a gente precisa passar um input só, um fiozinho só para cá. Então agora, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos agora tirar o freeze, botão direito, e clicando, desmarcamos o freeze. E agora nós vamos dar um run na nossa rotina. Antes da gente dar um run, vamos salvar essa rotina, tá? A gente já devia ter salvo desde o começo, mas enfim, vocês aí salvem desde o começo. É porque eu não fiz, eu esqueci, mas salve. Então vou colocar lá em área de trabalho e vou colocar dados ambientes Excel, certo? Esse vai ser o nome da rotina que eu vou dar. Ou então, melhor, eu vou escrever em inglês. Então, get room data to Excel. Ou seja, pegue os dados dos ambientes para Excel, certo? Esse é o nome da rotina. Vou salvar lá na área de trabalho, dá um salve aí. E agora eu vou colocar para rodar. E antes de eu colocar para rodar, eu vou fechar meu Excel que está aberto, certo? Isso aqui foi só para demonstrar. Esse cara aqui não vale de nada. Eu vou colocar aqui não salve. Quero o Excel fechado. E agora eu vou dar um run, certo? Então todos prontos, vamos lá. Deixa o Dynamo trabalhar, deixa o Dynamo exportar tudo isso e vamos ver o nosso resultado final. Você percebe agora que o próprio Dynamo ele abriu o Excel, certo? Então vamos dar um clique lá na planilha do Excel. Olha que coisa massa, gente. Olha que coisa massa. Então agora nós temos exatamente o que queríamos. Nós temos uma coluna com o nome, name, que isso aqui é o parâmetro, certo? Nós temos o number, nós temos o department, que é uma coisa que não está preenchida, que no caso em outro tipo de fluxo de trabalho a gente preencheria aqui no Excel e colocaria automaticamente no Dynamo, no Revit, através do Dynamo. Em outra oportunidade eu vou fazer esse exercício com vocês. E nós temos a área. Qual o interessante disso tudo? Primeiramente, utilizando esse mesmo passo a passo, você pode extrair os dados de qualquer categoria do Revit, desde que você tenha essa categoria modelada, claro, né? E você só precisaria mudar a categoria e precisaria mudar a lista com os nomes dos parâmetros, porque você sabe que os parâmetros eles podem mudar de categoria para categoria, certo? E a outra grande sacada, digamos que agora você tem um projeto completamente novo e você queira pegar esses mesmos dados dos ambientes. Você não precisa fazer mais nada. Você só é pegar essa rotina que você fez, que você salvou aqui e rodar no outro arquivo, já está tudo pronto, certo? Então você já tem uma rotina pronta, pegando aqui os ambientes do seu projeto e de cada ambiente ele está extraindo o nome, o número, o departamento e a área e exportando para o Excel. Então você só precisa rodar essa rotina e, claro, colocar informações como, por exemplo, o caminho do arquivo. É importante porque vai mudar, certo? Mas veja que você tem um programa. Isso é um programa, gente. O que nós fizemos aqui é como se fosse um programa de computador, onde agora nós temos um passo a passo que ele vai executar uma atividade específica. Então isso é muito interessante, gente. Isso abre grandes possibilidades nos nossos fluxos de projeto. Então, se você chegou até aqui, eu gostaria de agradecer muito. E eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, não sei onde você está vendo isso, o link com essa rotina para você baixar, certo? Então, valeu, galera, e até a próxima.